Queridos irmãos em Cristo Jesus, bom dia. A melhor coisa que nós fazemos é todas as manhãs buscar ao Senhor, buscar a presença do Senhor no início desse dia, no início desta semana, deste mês, buscarmos a presença do Senhor em nossas vidas. Assim como fazia o rei Davi, nós podemos encontrar isso nos livros dos Salmos. E logo no capítulo 3 e no capítulo 4, quando ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Que o Senhor nos abençoe com essa leitura da palavra do Senhor. Queridos irmãos, sabemos que esta semana é uma semana muito agitada para o nosso país, para a nossa pátria. Estamos passando por momentos de muita tribulação, de muita agitação. E nós, como servos do Senhor, precisamos estar atento a tudo isso e colocando diante do Senhor nosso país, as autoridades, os nossos pastores, os evangelistas, nossas famílias, tudo aquilo que tem diretamente a nossa participação ou que atinge diretamente a nossa vida e a vida dos nossos queridos. Então, esta semana nós precisamos estar orando muito e hoje não é diferente porque é o dia que antecede o 7 de setembro e amanhã teremos muita agitação no nosso país. Então quero convidar os irmãos para que oremos neste instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Criador de todas as coisas, Criador das nossas vidas, Criador da nossa pátria. E neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração, clamando pelo nosso país, por aqueles que estão revestidos de autoridades. Que independente de seja boa ou ruim as decisões que os homens possam estar tomando, que o Senhor esteja direcionando a cada um. O Senhor conhece o coração de cada um, do mais pequenininho ao maior. E o Senhor conhece as suas decisões, os seus pensamentos. Então nós estamos invocando, ó Pai, clamando ao Senhor que abençoe as boas decisões. As boas decisões que estiverem planejadas pelos homens, que o Senhor esteja abençoando, mas aquelas que não forem boas, que o Senhor esteja repreendendo, Senhor. Que o Senhor repreenda as atitudes inimigas que sejam levantadas contra nós. O Senhor conhece o coração dos homens, os intentos dos homens. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então nós clamamos neste instante pela nossa pátria, pelas nossas famílias, pelo nosso povo. Derrama sobre nós as tuas misericórdias, Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos erros. Seja sobre nós a tua graça, o teu perdão e as tuas misericórdias, no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá.
seu nome, ele então virá. Ele vem pra te salvar, ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, ele vem pra te salvar, ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em as lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, ele vem pra te salvar, ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós tenhamos uma manhã alegre, uma manhã em paz, uma manhã com a convicção que Deus está no controle, que nós tenhamos essa certeza, que nós tenhamos também firmeza em Deus, confiança no Senhor. Eu quero ler com os irmãos, nesse momento, um trecho da palavra do Senhor que se encontra lá no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, Salmos 57, estaremos lendo do 1 ao 6 neste momento. Fala assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram-me redes aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram covas diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Que Deus abençoe a sua palavra. Confiança e firmeza em Deus. A vida de Davi não foi uma vida simples, não foi uma vida fácil em nenhum momento. Ele teve muita dificuldade, ele teve que fugir, ele teve que lutar, ele teve que, muitas vezes, ser resiliente na sua caminhada. E isso é um bom exemplo para que nós possamos também ter no nosso dia a dia. A confiança e a certeza nas promessas de Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é aquele que nos sustenta e nos ajuda. Interessante-se que conta-se uma história
uma breve história de um grupo de botânicos que exploravam os Alpes, as montanhas, à procura de espécies desconhecidas de flores. E em um dado momento eles descobriram, com uma ajuda de um binóculo, eles tinham muitos equipamentos, uma flor que era muito rara. O problema é que esta flor ela estava no fundo de um penhasco, num local muito apertado, numa fenda. Alguém teria que descer até lá suspenso por uma corda, porém teria que ser alguém pequeno. E a providência é que perto, um dos moradores da região, que era um menino, estava observando tudo, e os homens perguntam para esse menino se ele aceitaria fazer aquele serviço. O garoto olhou, avaliou, analisou e pensou um pouco e respondeu: Eu já volto. Esperem só um pouco. Quando ele retornou, ele trouxe consigo um senhor. E aproximando-se dos cientistas, o menino declara, ele fala para aqueles homens: Eu descerei para pegar a flor que vocês tanto almejam, mas eu descerei com uma condição: se este homem segurar a corda. Eles olham para aquele senhor e ele fala: Ele é o meu pai, nele eu confio. Ele tinha confiança e ele tinha certeza que o pai dele era alguém confiável para segurar a corda por onde ele ia descer. O Salmo 57 é atribuído a Davi e teria sido escrito na época em que ele se viu obrigado a fugir do rei Saul. Ele estava prometido de morte, ele estava jurado, ele seria morto se ele fosse encontrado. E ele teria que se esconder em vários lugares. Ele se escondeu em cavernas muitas vezes para não ser morto. E é fato que foram anos de muitas privações, muitos perigos e de muita solidão. Ele não tinha o privilégio de talvez estar sempre com o seu pai, ou com sua mãe, ou com seus irmãos, com sua família, com seus amigos. Ele estava com pessoas que muitas vezes lhe eram desconhecidas, eram pessoas que estavam fugindo também, pessoas que estavam enfrentando problemas, mas talvez não fossem pessoas de tanta confiança para ele poder descansar tranquilo. No entanto, a história é narrada e mostra, a palavra do Senhor nos mostra que em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, ah, Davi ele não perdeu a confiança no Senhor, no seu Deus. Davi confiava no seu Deus e esse salmo é prova dessa confiança. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele fala no versículo 2. Nas lutas, nas dificuldades, nós devemos confiar no Senhor, nós devemos entregar os nossos planos, as nossas dificuldades, as nossas incertezas, as nossas inconstâncias nas mãos do Senhor. Nós devemos descansar, nós devemos confiar na firmeza do nosso Deus. Nós devemos entregar as nossas vidas ao Senhor. Como o menino da história que enfrentaria uma perigosa descida, só porque quem segurava a corda era o seu pai. Também Davi deixa claro que a sua confiança estava firmada, estava estabelecida no Senhor. Estava firmada no Senhor, o seu Deus, e que esperaria em paz pela solução do céu, do alto para as suas dificuldades. Ele fala no versículo 3: Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Davi confiava na providência do céu, na providência do alto. E como Davi, eu e você também devemos e podemos nos firmar no Senhor, que é nosso Pai. Nós devemos ter a mesma convicção, a mesma certeza que está descrita lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar,
pois quem fez a promessa é fiel, sem vacilar, sem desconfiar, sem colocar em dúvida que Deus pode nos guardar. Sem vacilar, que nós mantenhamos inabaláveis a nossa confissão que nós fizemos, a nossa confissão da nossa esperança, pois quem fez essa promessa é o Senhor, e o Senhor é fiel. Deus não é como o homem, Deus não é como o mortal. Nós podemos confiar e descansar no Senhor. A esperança do cristão, a esperança do crente é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou para nos reconciliar com Deus, o Pai. E nós temos que nos apegar a essa certeza, a essa promessa fiel. E quando na nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, tudo parecer desmoronar, quando na nossa vida nós tivermos dúvidas, nós tivermos batalha, nós tivermos situações difíceis, situações muitas vezes desesperadoras, nós temos que ter essa verdade, nós temos que saber que essa verdade continua de pé, pois aquele que prometeu, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus nunca vai colocar sobre nós, nunca vai nos dar uma carga, um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. A vida nunca vai ser um mar de rosa, ela nunca vai ser fácil, nunca vai ser. Nós temos problemas diários e constantes, nós resolvemos um problema e vem outro. E vai ser assim até o final. Mas nós devemos que ter essa convicção que Deus, que fez a promessa, é fiel. Esse é o fundamento mais seguro que alguém pode ter para a sua vida. A nossa esperança não está na ausência de perigos ou de qualquer coisa que venha tirar nossa paz. Mas a nossa segurança e a nossa esperança está na presença de Deus, está na presença do Senhor, o Senhor que é fiel. Como fala no Salmo 57 ainda, no versículo 7. O meu coração está firme, ó Deus, firme está o meu coração. Cantarei louvores, sim, eu cantarei. Que Deus nos dê essa convicção, essa certeza, que estamos seguros, nós estamos seguros com o Senhor, que é nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Vamos orar nesse momento. Senhor, que nós sejamos crentes fiéis a Ti, que nós não venhamos a vacilar na nossa fé, que nós não venhamos a nos desviar dos Teus caminhos e que nós possamos ter a certeza e convicção, ó Deus, que o Senhor está nos guardando. Fiel é a promessa, fiel é o Senhor, e que nós podemos descansar em Ti e nas Tuas promessas, ó Deus. A nossa esperança está em Ti, ó Deus. Nos ajuda, nos guarda e nos abençoa. Oramos a Ti confiados no Teu nome, no nome santo, precioso e amado do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. É no nome dele que nós oramos e confiamos em Ti. Amém. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória
Seja sobre nós a graça do Senhor e nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós as suas misericórdias. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Confia, pois, no Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde, te conceda um dia abençoado nos caminhos santos do Senhor Jesus.